Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nessas últimas semanas, muito vem se falando sobre onde conseguir dinheiro para bancar programas sociais, programas assistenciais, de onde devem sair esses recursos. Já se falou sobre tudo, se falou em aumentar impostos, se falou até em voltar CPMF, que é a Comissão Permanente sobre Movimentações Financeiras. Muito tem se falado. Até a deputada federal Alê Silva deu a ideia dela. Propôs não pagar 13º salário para deputados e senadores e usar esse dinheiro no pagamento do 14º salário. Agora vejam esta notícia. Emissoras de TV devem quase 500 milhões de reais ao INSS. E há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para que o segurado do INSS pague a sua perícia médica, porque o INSS não tem dinheiro, é o que diz o governo federal. E as emissoras de TV, vocês vão ver, devem quase 500 milhões de reais ao INSS. O que me incomoda é que os cidadãos são obrigados, cidadãos comuns como eu, obrigados a pagar os seus impostos em dia. A gente paga todo tipo de imposto que já vem no preço da comida, do combustível. Se o cidadão não pagar o IPVA, não pode transitar com o veículo, que é o imposto estadual. Se o cidadão não paga IPTU, a prefeitura vem e faz confusão. Agora, as emissoras de TV podem dever 500 milhões de reais só ao INSS e não acontece nada. Vamos ver a matéria. 5 maiores emissoras de TV no Brasil devem 448 milhões de reais ao INSS. Contando com outros débitos, como impostos, a dívida com a União chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Do valor total, 93% das dívidas estão em situação regular. Liderando o ranking aparece a Rede TV, seguida pela Rede Globo e pela Bandeirantes. As informações foram obtidas pelo Poder 360 via Lei de Acesso à Informação e indicam que a dívida mais que dobrou desde janeiro de 2020, época em que o último levantamento foi realizado. Com a inclusão de outros débitos como impostos, essas dívidas chegam a 1 bilhão e 200 milhões de reais com a União. Então, por que esse pessoal não é cobrado? Por que há essa cisão no nosso país, onde cidadãos comuns têm que cumprir a lei? E este pessoal não cumpre a lei e não acontece absolutamente nada. Esta é a pergunta. Rede TV deve 433 milhões de reais. Desses, 170 milhões de reais são em dívidas previdenciárias. Globo deve 330 milhões de reais. Desses, 138 milhões de reais são em dívidas previdenciárias. Band deve 221 milhões de reais. Desses, 72 milhões de reais são em dívidas previdenciárias. SBT deve 129 milhões de reais, mas apenas em dívidas não previdenciárias. Record deve 90 milhões de reais. Desses, 32 milhões de reais são em dívidas previdenciárias. Agora vejam o que dizem as emissoras. Ao portal 360, a Globo explicou que, abro aspas,
questiona administrativamente ou em juízo alguma cobrança do fisco, como garante a lei, por entender que são indevidas. Fecho aspas. Já a Band garantiu que, abro aspas, todos os valores estão com a exigibilidade suspensa em razão dos parcelamentos e os pagamentos rigorosamente em dia. Fecho aspas. O SBT também se manifestou e disse que, abro aspas, são demandas tributárias que no momento se encontram em discussão na esfera judicial. A TVS Rio de Janeiro não possui qualquer óbice à renovação de sua concessão. Logo, não há motivo para se preocupar. Confiamos plenamente na qualidade técnica dos órgãos responsáveis pela análise do processo de renovação da concessão. Fecho aspas. A Rede TV e a Record não responderam. Então aí está, meus amigos. Vejam que é uma dívida que passa de R$1 bilhão. Todas as emissoras de TV devem à União. Desses, quase R$500 milhões são dívidas previdenciárias. Vejam que o SBT não tem dívidas previdenciárias, mas tem uma dívida de R$129 milhões com a União. Então gostaria de perguntar mais uma vez ao governo federal, especialmente à Receita Federal, por que nós, cidadãos comuns, temos que cumprir a lei, pagar os nossos impostos, tudo em dia, como manda a legislação. E as emissoras de TV podem dever mais de R$1 bilhão à União, inclusive quase R$500 milhão para a Previdência, e não acontece absolutamente nada. Vão continuar devendo. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Hoje comemora-se em nosso país o dia da proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, filho ilustre do estado das Alagoas. Muito obrigado a todos.